Fala, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos hoje iniciando mais uma aula aí e hoje eu quero mostrar uma curiosidade para você. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Você que tem o chamado como pregador do Evangelho, você precisa conhecer um pouco mais da sua Bíblia, da Palavra de Deus, sobre a palavra que você vai pregar. Então você tem que conhecer alguns pontos básicos, é o nível de conhecimento. Então, hoje, eu gostaria de transmitir para você aí, passar para você algumas informações importantes da Bíblia Sagrada e no final, no decorrer, eu vou explicar o porquê que eu tive que falar tudo isso aqui para vocês. Então, não pula o vídeo, fica aí no vídeo aí. Se você puder, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se esse vídeo ele tem uma relevância para você e você sente que tem alguém que também possa estar aprendendo a palavra do Senhor, então vem com a gente, traz essa pessoa aí, manda esse vídeo para essas pessoas, que eu tenho certeza, quem vai ganhar com tudo isso é o reino de Deus. O nome de Deus, ele será glorificado. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada, que é a nossa arma, é aquilo que a gente usa. A Bíblia fala que ela é a espada do Espírito. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Por que essa palavra é tão importante? Por que que essa obra ela é tão importante? Então, é bom que você aprenda um pouquinho mais sobre a Bíblia Sagrada. Bom, eu deixei aqui, até fiz umas anotações, porque minha mente não é um computador, eu não consigo guardar tudo, tá ok? Mas você que está aí, já pega papel, pega caneta aí, vamos anotar. Escreve, que vai ser importante e interessante para a tua vida. Bom, vamos lá. Para começo, a Bíblia Sagrada ela foi escrita em 3 idiomas, tá? Em 3 línguas, tá? O hebraico, o aramaico e o grego, tá? Então você vai ver muito o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e você vai ver o grego no Novo Testamento, chamado de grego koiné, ok? Esse foi a língua que foi escrita o Novo Testamento, beleza? Então, para você entender aqui, a Bíblia ela é dividida em 2 partes, tá? Chamado de 2 alianças, de 2 testamentos, tá? Que é o Antigo Testamento, que é a aliança da lei, né? E é o Novo Testamento, que é a aliança da graça, ok? Então, a Bíblia ela se divide em 2 aí, tá? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia contém 1.189 capítulos. Eu falei capítulo, capítulos, tá? 1.189 capítulos, 31.100 versículos. Isso daqui é uma base, tá? Porque depende muito da tradução da Bíblia, depende muito da versão que ela foi traduzida, tá ok? Então, basicamente é 1.189 capítulos, 31.100 versículos. A Bíblia contém 66 livros, 66 livros, e isso é importante que você memoriza isso, tá? Os 66 livros da Bíblia você precisa pelo menos ter na tua cabeça, quando alguém fala, abra a tua Bíblia, ou você abrir a Bíblia, você vai ter facilidade em conhecer os 66 livros da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o Antigo Testamento. O Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Então, esses são os 66 livros da Bíblia Sagrada, tá? Quando eu falei aqui, eu não falei primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, porque é a sequência que eu aprendi a falar em sequência, porque aí fica primeiro, segundo, então são 66 livros da Bíblia Sagrada.
O Antigo Testamento, ele tem 929 capítulos, tá? Somado em 39 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 260 capítulos, somados entre os 27 livros do Novo Testamento. Primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, que é o princípio, é o começo de tudo, é o Bereshit, né? É o princípio de tudo. E o último livro da Bíblia é o Apocalipse, que é chamado de livro da Revelação, ok? Então, isso aí são coisas básicas que é importante você saber. Pastor, quando que a Bíblia foi dividida? Vamos lá. Stephen Langton, não sei se eu estou falando o nome dele certo, tá? Em Paris, em 1204 a 1205, e em 1226 ele fez a divisão, essa divisão ela foi usada em um texto da Vulgata. O que é a Vulgata? É a Bíblia que foi traduzida para o latim. Lembra? Você não vai lembrar e nem eu, né? Mas antigamente as missas que eram feitas no Brasil, elas eram todas feitas em latim. E um detalhe aqui, os padres liam de costas para a igreja, por isso que você vê lá, e aí o povo só falava amém, porque ninguém sabia nada sobre isso, tá ok? Aí depois que vai ter a divisão, aí vai ter a tradução por João Ferreira de Almeida, e aí ele vai trazer a Bíblia para a nossa versão em português, ok? A divisão em versículo foi feita por Robert Stephan, citado no livro em latim por Robert Stephanus, a partir de 1551, tá? Foi em Paris e em Genebra. Tanto que a primeira Bíblia que a gente tem aqui de estudo é chamada de Bíblia Genebra, ok? É uma das Bíblias mais antigas de estudo que a gente tem. Para que teve essa divisão de capítulos e versículos? Foi para facilitar o entendimento das pessoas, tá? A leitura, melhor dizendo, foi para facilitar a leitura litúrgica, na forma que fosse ler a Bíblia Sagrada. O versículo central da Bíblia é o Salmo de número 118, verso 15. Por que não fala o capítulo? Porque Salmo ele é cânticos, então é número 118, verso 15. Então todos os livros da Bíblia, que eles são cânticos, eles não é dividido em capítulos, ok? Então eles é número e verso, porque são cânticos. Então memorizem isso daí, ok? No século V, pega essa informação, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, que é chamado de Vulgata. Então a Bíblia foi traduzida para o latim no século V, tá? Por Jerônimo. Ela veio a se tornar a versão oficial da Bíblia católica por consenso no Concílio de Trento, tá? Em 1546. É bom você pegar isso aí, o que foi o Concílio de Trento, o que aconteceu em 1546, e você vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá? Um detalhe interessante, eu não sei se você sabia, mas Lutero, ele tentou tirar o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse, porque ele acreditava que esses livros eles feriam a questão da latina lá, da língua latina, né? Solo gratia, né? Somente a graça e somente a fé. Então ele via que esses livros meio que contradizia a questão da graça e a questão da fé. Mas caiu por terra, tá? Lutero não conseguiu fazer tudo isso. Por que eu estou passando essas informações para você? Essas informações são importantes, tá? São importantíssimas para a tua vida e eu vou sentar aqui para a gente bater um papo melhor. Bom, por esse motivo, o que é importante você saber essas informações? Porque você vai aprender e vai entender que a Bíblia Sagrada ela não foi escrita em capítulos e versículos. Não tem como você chegar em Paulo e falar, Paulo, então, mas quando você escreveu lá em Hebreus, lá no capítulo 8, versículo 2, ele vai falar, que capítulo 8? Que versículo de número 2? O que você está falando? Porque a Bíblia era um rolo, então ela ia escrevendo. E as cartas eram mandadas para a igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque memorizar capítulos e versículos não é a chave importante de tudo isso.
É bom você memorizar o capítulo e versículo? É bom, porque você vai saber aonde que está os versículos principais, que nós temos muitos versículos aí que a gente usa como principal. Por exemplo, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos que está lá em João, capítulo 3, versículo de número 16. Só que a Bíblia não foi escrita em capítulos e em versículos. Ela foi escrita num todo. Num todo. O Evangelho foi escrito num todo. As cartas foi escrita num todo. Os livros foi escrito num todo. Então, tudo é num todo. Então, ela foi dividida em capítulo e em versículo para que haja uma facilidade na liturgia, na forma que fosse conduzir um culto, tivesse uma maior facilidade de leitura e de até mesmo de entendimento. Por isso, para com essa ideia de. Eu já vi muita gente, bom, mas muita gente. Eu posso dizer que quase centenas de pessoas chegaram em mim e falaram: pastor, mas eu não consigo memorizar versículo da Bíblia. Melhor do que memorizar versículos da Bíblia é você entender o contexto histórico, ok? Melhor do que memorizar capítulos e versículos é você entender o conceito histórico, o que a história está dizendo sobre isso, ok? Um outro detalhe que eu acabei não falando com vocês agora, no meio da Bíblia, entre Malaquias e o Evangelho de Mateus, algumas Bíblias mais antigas têm essa folha, que ela é em branco, tá vendo? Algumas mais antigas vão conter 4 folhas em branco. 4 folhas em branco. Por que ela tem 4 folhas em branco? Porque é chamado de período interbíblico, intertestamentário, ou seja, é um período em que Deus ficou em silêncio na escrita, tá? Então Deus não falava através da escrita por aproximadamente 400 anos, ok? Então por isso que quando você vai lá para o Evangelho de Mateus, para os Evangelhos, você vai ver um homem que é o que está clamando no deserto, que está pregando no deserto. Ok? Então fica essa informação para vocês aí. Então, pensando nisso, irmãos, toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, sempre pensa na questão do todo, do geral. O que é que está querendo dizer? Por que é que está dizendo? O que esse assunto está dizendo? Então, quando você lê lá, abre a Bíblia lá, João capítulo 3, versículo de número 16. Você percebeu que já passaram 15 versículos para você falar o versículo 16? Então, nesses 15 versículos, vai estar contando a história que chegou no versículo 16. Então, o capítulo 3 do Evangelho de João, para você uma ideia panorâmica aqui para você entender. Quando você abre a Bíblia no João, capítulo de número 3, a história vai tratar sobre Nicodemos. Nicodemos, aqui ó, João, capítulo 3, o novo nascimento, e Jesus com Nicodemos. Então, quando você lê todo esse capítulo, quando você chegar lá no versículo 16, você vai falar, poxa, por isso que o escritor falou aquilo, por isso que o escritor explicou sobre aquilo. Então você vai entender. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Olha o versículo de número 14 do capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante. E aí vai vir o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o versículo que a gente conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando você vê aqui como Moisés levantou a serpente no deserto, o que é isso? Lembra que Deus mandou ali um castigo para o povo? E aí Deus falou, Moisés, constrói aí uma cobra, tá? E todo mundo que olhar para esta cobra será curado e tal, tal, tal. E ele fez uma cobra, se eu não estou enganado, o nome dessa cobra é Neustan, é chamada de Neustan na Bíblia. E aí, aquilo era uma alusão, era um tipo de Cristo. Quem olhasse para aquela cobra, o veneno que eles foram picados, eles não seriam mais, era um tipo de Cristo, ok? E aí Jesus vai chegar no Novo Testamento falando com Nicodemos. Quem foi Nicodemos?
Por que Jesus contou essa história para Nicodemos? Porque a Bíblia mostra que Nicodemos ele era príncipe, tá? Ele era um príncipe dos judeus. Então ele era uma pessoa, príncipe é chamado de Nasser. Nasser é um príncipe. Então, por ser um príncipe, Jesus falou, poxa, pensando eu aqui, né? Já que ele é um príncipe dos judeus, ele conhece a palavra, ele conhece o Antigo Testamento, ele conhece as leis. Então, eu vou tratar assuntos mais pesados com ele, mais fortes com ele. Ele fala assim, como Moisés levantou a serpente, tal, tal, tal. Ele vai pensar e falar, realmente Moisés levantou. Eu não entendi o porquê que ele levantou aquela serpente. E aí Jesus vai dizer, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que olhar para Cristo, para que todo aquele que olhar para Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por que tudo isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, porque Ele amou. O amor de Deus, ele é manifesto quando você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Quando você olha para Jesus e aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, você não morre mais. Ou seja, o pecado que você, na verdade, já está morto nele, você não vai ser sepultado, você vai reviver. Você vai ter uma nova vida quando você olha para Jesus. Então, nós cristãos não é contra a Igreja Católica, não tem nada a ver a imagem de escultura, não tem nada a ver isso. É que a salvação é olhar para Cristo. A ideia é olhar para Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. Então, toda vez que você olha para Jesus, você é sarado, você é transformado, você é liberto, você renasce. E aí vai falar sobre o novo nascimento. Olha o que Jesus fala para ele aqui no versículo 8, que para nós agora tem versículo, tá? O vento, Nicodemos, eu estou colocando o nome Nicodemos, tá? O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. E aí Nicodemos vai responder para Jesus, como pode ser isso? Pode um homem velho, eu tenho 41 anos, não sei quantos anos você tem, se é possível voltar para o ventre da tua mãe novamente? Não. Então Jesus está falando de de uma nova forma de viver, uma nova forma de vida. Vocês entenderam aqui que o importante não é aquele versículo 16. O importante é o todo, é a história por completa. Quando você entende toda a história por completa, aí sim, pregador, você pode pegar o versículo 16 e dentro do versículo 16 você usar ele como base para o teu sermão. Seja o sermão temático, seja o sermão textual, seja o sermão expositivo, e você vai conseguir pregar. Então você não precisa ler toda a história, todo o capítulo 16, que tem 36 versículos. Você não precisa ler os 36 versículos. Você só lê um base. Porque esse daqui é o base. Você vê que o versículo 16, ele engloba todo o contexto histórico. Ok? Quando você pega esse contexto histórico, automaticamente você vai conseguir pregar a palavra de Deus. Ok? Um outro versículo que eu gostaria de tratar com vocês, tão importante quanto, na verdade todos os versículos são importantes, mas é os versículos que a gente mais gosta, né, mais fala sobre eles. Está aqui, por exemplo, em segunda carta de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 7. Esse daqui, com certeza você conhece. Talvez você não chegou a ler, mas você já ouviu alguém falando sobre ele. Olha o que ele diz no versículo de número 7 de 2 Timóteo capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha que interessante. Combati o bom combate. Combate. Encerrei a carreira. Vamos colocar só carreira aqui. Carreira. E guardei a fé. Olha o que o apóstolo Paulo
está escrevendo para Timóteo, na carta que ele escreve. Eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E aí muitas pessoas usam só esse versículo. É forte esse versículo? É fortíssimo. É poderosíssimo esse versículo. Esse versículo parece que ele é a base aqui de 2 Timóteo, porque é o versículo mais falado. Porém, quando você vê os versículos anteriores ao versículo 7, que é o versículo 6, 5, 4, 3, 2 e 1, você vai entender que Paulo está dando responsabilidade, está mostrando para Timóteo e está chamando Timóteo para ir visitá-lo. Paulo está preso aqui. E aí ele fala para Paulo vir, para Timóteo vir. Quando você vê os versículos posteriores, ele vai falar, Demas me desamparou, amando o presente século, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, e aí ele vai falar para alguns exemplos, ele fala, quando você vir, vem antes que o inverno se aproxima, passa em Troade, pega a minha capa que eu deixei na casa de Carpo, pega os livros, pega os pergaminhos, trazem para mim, e ele sabia que ia morrer. Paulo sabia que ia morrer, e ele já deu aqui, ele já mostrou aqui no versículo 7. Então, Paulo, se você for usar como pregação, tá? Uma pregação, seja ela temática, seja ela textual, seja ela expositiva você tem que expor mais o assunto, tá? Então você vai falar, por exemplo, dividir em 3 pontos. Combati o bom combate. Paulo era o homem que guerreou pela obra de Deus. Então ele combateu, ele foi para cima. Combate é alguém que vai para cima, não é alguém que corre. Ele não correu da responsabilidade. Ele não correu da responsabilidade de fazer a obra de Deus e trabalhar na obra do Senhor como um soldado, um bom soldado. E ele fala, eu combati o bom combate. Quando ele fala bom combate, é porque ele não perdeu, ele ganhou. Pastor, mas ele vai morrer. Ele morreu, mas ele ganhou. Então ele escreve, eu combati o bom combate. Eu encerrei a minha carreira, eu acabei a minha carreira. Paulo sabia que ia morrer. Então, quando ele escreve, eu encerrei a minha carreira, ou seja, estou finalizando o projeto que Deus fez na minha vida. Qual foi o projeto? Qual era a lição que Deus queria dar para Paulo? Quando Jesus encontra com ele, ele vai ver quanto é padecer por amor do meu nome. Então ele padeceu por amor do nome de Cristo e no final ele não murmurou. No final ele não criticou. No final ele não murmurou contra Deus. Não, ele fala, não, eu estou encerrando a minha carreira. O que eu tinha de fazer na terra para Cristo, eu encerro, eu estou encerrando a minha carreira. Ele não entregou a chuteira, ele não parou na caminhada, ele não foi até a metade, ele foi até o final. Então ele encerrou a carreira. E um detalhe importante, ele guardou, gente, a fé. Ele guardou a fé. Por que Paulo guardou a fé? Porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta combater um bom combate. Não adianta finalizar uma carreira se você não guardar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Paulo combateu o bom combate, ele encerrou a carreira e a fé ele falou, não, isso aqui fica comigo. A fé eu levo comigo. Eu vou levar para a sepultura a minha fé. Eu não vou desfalecer. O problema nos dias de hoje é que tem muitos cristãos que no final da caminhada, quando vem um combate, ele já esfria na fé. Se ele esfria na fé, ele já não consegue cumprir a carreira, o propósito, o chamado de Deus. Então você observa que o versículo de número 7 é um versículo poderosíssimo. Porém, ele não está sozinho, ele não é um versículo solto, ele não é um versículo nulo. Se você for encontrar com Paulo lá na glória, e você falar, então, Paulo, quando você escreveu para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no versículo 7, Paulo vai falar, o que é capítulo 4? O que é 2 Timóteo? O que é capítulo 4? O que é versículo 7? O que você está falando? O que ele escreveu foi uma carta que ele escreveu. Entendeu? Então, observa o contexto histórico. Melhor do que simplesmente observar o capítulo 4, vai no capítulo 3, o que o capítulo 3 fala dos últimos dias. Vamos analisar. O capítulo 1
ele vai dar uma saudação. E no capítulo 1 mesmo, ele vai falar sobre a lealdade para o evangelho. Lealdade, leal. Ele segurou a questão do evangelho. Ele vai exortar Timóteo a constância, a permanecer firme, no capítulo 2. Ele vai falar no capítulo 2 para evitar o profano. Então ele fala para tomar cuidado com o profano dentro da igreja. No capítulo de número 3, ele vai falar sobre os últimos dias, irmão. Não eram os últimos dias de Paulo. Eram os últimos dias que é os nossos atuais hoje, 2024 e assim sucessivamente. Olha o que ele vai dizendo. Olha só. O Evangelho de João foi escrito em 67 depois de Cristo. 67, no primeiro século. Olha o século que nós estamos hoje. E olha se vai bater o capítulo 3. Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É ou não é? Até para congregar está difícil. As pessoas estão amando mais o trabalho do que a igreja. As pessoas estão amando mais o dinheiro do que a igreja. As pessoas estão amando mais as redes sociais do que a Bíblia Sagrada. As pessoas estão amando mais as coisas humanas, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Olha só. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso acontece hoje, irmão? Avarentos, o que é avarentos? Homem que quer dinheiro, e é dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e é atrás de dinheiro e não consegue congregar porque tem que fazer extra, porque tem que ganhar dinheiro. Presunçosos, soberbo, o que mais tem hoje é crente. Nem vou falar do mundo, Vamos trazer só para dentro da igreja, porque a Bíblia ela é escrita para, o Novo Testamento é para a igreja. Soberbo. Tem ou não tem crente soberbo nos dias de hoje? Blasfemos, crente que está blasfemando o nome de Deus. Brinca com dons espirituais, brinca com línguas estranhas, e brinca com igreja, e vai zombando, e vai tirando onda, e brinca de ministério, e brinca com chamado, e brinca com pastor, e brinca com evangelista, e brinca com diácono. Blasfemos. Desobediente a pais e mães. Olha como nós estamos nos dias de hoje. Você não pode mais repreender teu filho. Você não pode mais repreender teu filho. E os filhos vão se tornar o quê? Desobedientes. Ingratos, ingratidão, desculpa da palavra, é uma desgraça dentro da igreja e no meio cristão. A pior coisa que tem é você lidar com um crente ingrato. Você faz de tudo para ele. Dá oportunidade, dá um nome, consagra, levanta. A pessoa pode falar, sabe? E ele é ingrato, ele fala, eu não pedi nada para você. Não pedi nada. Olha isso. Profanos. Tem ou não tem crente profano dentro da igreja? Profano. Eu sei que você está pensando em algumas pessoas, mas eu quero falar uma coisa para você. Pensa em você agora. Toda vez que você lê a Bíblia, não pensa no irmão ou na irmã. Pensa em você. Como que está a tua vida diante de Deus? Sem afeto natural. Eu não sei nem se eu entro nessa ideia aqui de afeto natural. Nem sei se eu entro nessa ideia. Porque afeto, o afeto tem que ser natural. E o que não é afeto natural? O que é uma pessoa sem um afeto natural? É pessoas que querem estar com você pelo que você pode oferecer para elas. Olha isso, que interessante aqui, gente. Olha isso. Irreconciliáveis, você pede perdão para o irmão, você pede perdão, não tem reconciliação, muda de igreja, muda de ministério, e vai para outra igreja, e o pastor também nem pergunta de onde veio. Tem gente que está andando pela terra e passeando por ela, já é a quinta igreja, já é o quinto casamento, já está um inferno a vida do camarada, está um inferno. E ele quer, por quê? Porque ele é irreconciliável, caluniadores. Ouve alguma coisa a teu respeito e sai falando que não sabe, não conhece. Está entendendo? Incontinentes. Cruéis. Não tem gente cruel nos dias de hoje? Sem amor para com os bons. Não amam mais. Traidores. Obstinados, orgulhosos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O negócio dele é deleite. Ele é mais amigo dos prazeres da carne do que de Deus. Sabe?
Ó, tendo a aparência de piedade. Quem olha é crente. Fala igual crente. Veste igual crente. Tem o jeito de crente. Mas, irmão, é aparência. É aparência. É aparência. Só aparência. E fala para afastar desses. Isso é só no capítulo 3. E aí no capítulo de número 4, Paulo vai dar responsabilidade para Timóteo. Vem ter comigo. Vem falar comigo. Então você vê que é além de falar o versículo 7. Se observa que o versículo 7, ele pode ser uma base, mas não é necessário você só conhecer o versículo 7, porque a Bíblia tem uma riqueza imensurável. Não dá para medir aqui cada versículo. Cada versículo, ó, versículo 7, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a tua vinda. Você ama a vinda de Cristo? É para você. É para você. Se você está esperando uma coroa, combata o bom combate. Encerra a carreira como um bom cristão e guarda a tua fé. Então, essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Entenda que não é ler, não é conhecer capítulos e versículos. É conhecer a história num todo. Então, toda vez que você for montar, porque a ideia aqui é sermão, eu falei um pouquinho sobre bibliologia para você aqui. Isso aqui, o que eu falei é um rascunho, tá? É um rascunho. Bibliologia leva muito tempo para você pegar aí os pontos principais e entender, ok? Eu gostaria de dar uma sugestão. Comece a fazer um curso teológico. Comece a fazer um curso teológico. Eu não vou ficar dando nomes aqui, mas tem um que é muito interessante, tá? A FTB. FTB, Faculdade Teológica Bethesda. É uma faculdade muito boa, porque ela é interdenominacional. Então ela não fica olhando, porque é Assembleia, porque é Batista. Não, ela é Bíblia. Então ela vai ensinar Bíblia para você e tenho certeza que você vai aprender e o nome de Deus será glorificado através da tua vida, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te capacite, fique com essa palavra. Estude a Bíblia, ore ao Senhor, medita. Pastor, eu quero aprender a pregar. Tá aí, ó, vai lá, volta no começo, no primeiro vídeo. Você vai aprender como montar sermão, como aprender, como lidar com as coisas, como dividir o sermão. Como você monta um sermão temático, como você monta um sermão expositivo, como você monta um sermão textual. E agora aqui foi para você entender que a vida cristã não consiste, irmãos, em capítulos e versículos. Não existe na Bíblia original, porque isso aqui é uma cópia, tá? Isso aqui é uma tradução da Bíblia Sagrada. Se é uma tradução, em latim fala, né? Tradutores traitores, né? Então, vai haver algum problema. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, tá? A nossa Bíblia está errada. É porque muda a tradução, ela muda. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala, eu amo você. Eu amo você. Olha, só para finalizar. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Para finalizar, tá? Pra você entender o que é uma tradução. Eu sei que a maioria sabe, mas olha como escreve aqui, ó, em inglês, ó. I love you. Eu amo você. Vamos traduzir para o nosso português? Eu. O que significa love? Não é amo. Love é amor. You, você. Eu, amor, você. Combina? Não.
Por isso, na hora que vai traduzir a língua, essa palavra aqui, ela sai, a palavra R, ela sai. Eu amo você, tá bom? Não sei nada de inglês, tá? Eu só usei porque é uma coisa que disso aqui, pelo menos eu sei. Então ficou eu amo você, só que a palavra love é amor, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Foi essa a nossa aula de hoje. Amanhã tem outra aula. Espero encontrar com você aqui. Se esse conteúdo está sendo importante para você, está sendo relevante para a tua vida, compartilha, irmão. Compartilha. Aproveita, é de graça, irmão. É de graça, não estou te pedindo nada. Quer abençoar a minha vida? Me abençoa. Eu estou aceitando doações, tá? Não tenho nenhum problema com isso. Mas é de graça para você. Porque se você tem um certo conhecimento em qualquer área e você não ensina a outra pessoa, é porque você não aprendeu. Então não custa passar o pouco que você sabe. Talvez o pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada, ok? O pouco que eu sei é muito para quem não sabe nada. Eu estou dando aula para vocês aqui, básica, e outra pessoa está dando aula para mim de alguma coisa básica que eu também não sei. E aquele que está dando aula para mim está aprendendo com outro que tem uma graduação maior. Então é sempre um aprendendo com o outro. É sempre assim. Funciona exatamente desse jeito. Ok? Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Ficam na paz do Senhor. Escreve no comentário aí sua dúvida, elogio, crítica. Pode criticar, eu também aceito crítica, não tem nenhum problema. Tá bom? Escreve aí no comentário aí. Eu gostaria de saber como é que tá esses estudos. Eu acho que nós já estamos aí, já tem bastante aulas aí, tem bastante vídeos aí. Então, comenta aí, faz um comentário aí, bom? Dá um joinha aí, dá um like, né, como diz aí, compartilha, e eu tenho certeza que quem ganha é o reino de Deus. Amém? Fica todos na paz do Senhor. Deus os abençoe.